E aí, pessoal, tudo bem? Bora para mais um editorial hoje? E eu não vou negar para vocês, não. Esse editorial hoje é até para mim ocupar a cabeça um pouco, né, das coisas que vem acontecendo. Vocês sabem que para mim um dos momentos que eu gosto é de estar aqui com vocês, é de gravar vídeo, mesmo esses 40, 45 dias que eu tive aí com o canal desmonetizado, eu não deixei de estar aqui gravando para vocês, produzindo conteúdo para vocês. E assim, eu vejo vocês todos como amigos. Hoje eu quero, assim, desabafar um pouco com vocês. Hoje aconteceu uma coisa muito chata, tá? Pessoal, eu sei que vocês querem notícia, mas só pra gente abrir um adendo aqui. Hoje a gente acordou num dia bonito, um dia muito bom. E infelizmente minha filha foi passear com a cachorrinha de estimação que a gente tem. Um carro atropelou e matou a nossa cachorrinha ali na frente da minha filha, e é o paixão da vida da minha filha, sabe? E a sensação que a gente tem é de ter perdido um grande amigo. A gente não olha como um animal, como um bicho, igual muita gente trata. Pra gente é como se fosse um membro da família, um grande amigo, alguém que você quer muito. E infelizmente hoje, assim, a gente perdeu a nossa parceirinha, né? Pra quem costuma acompanhar no Instagram e já conhece a Luna já. Então, assim, hoje é um dia triste. Mas eu não vou deixar de estar aqui trazendo conteúdo, gravando para vocês. Para alguns é idiotice, é só um bicho. Para mim não, é como se eu tivesse perdido um grande amigo, alguém da família. Minha filha tá arrasada, mas eu não vou deixar de trazer conteúdo. Então, se eu não parecer muito alegre e amistoso nesse editorial ou nos editoriais de hoje, eu te peço desculpas. Tá bom? Mas vamos lá, vamos de notícia, né? A primeira notícia que a gente quer falar com vocês é ainda sobre a novela Alexandre de Moraes e Donald Trump. A coisa tá mais tensa e mais grave do que você possa imaginar, né? Agora, né, tá escalando. Além do ministro Alexandre de Moraes, revelações dos bastidores, né, do Congresso norte-americano, é que 2 novos ministros da Suprema Corte passam a entrar também na mira, né, dos Estados Unidos, do Congresso norte-americano e do próprio Donald Trump. Quem seria, hein? Vamos ouvir direto da boca deles? Esse trecho aqui é da gravação que foi publicado pelo Vinícius Carrion, tá? Só para citar a fonte, né, do programa 4x4 do Lacombe. Olha só o que diz aqui a Ana Paula Henkel. Os 2 nomes que eu já ouvi aqui com uma certa frequência também foram Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Esses 2 nomes também correm muito aqui. Então, em algum momento, a sensação... Chegar no Gilmar, chegar em Lisboa, cai tudo, cai a República. Pois é, a sensação é que, sabe quando você joga veneno de barata ali e elas todas começam a se debater e sai e entra? Então a sensação é que eu acho que Brasília começou a entender que são várias frentes aqui nos Estados Unidos. É a Magnitsky, é a lei dos sensores, sem sensores na nossa costa, a ação do Donald Trump e do Rumble contra Alexandre de Moraes. São várias frentes, não é uma coisa só acontecendo. E ainda tem também, que eu ouvi aqui, já essa semana passada eu ouvi de novo, mas venho ouvindo, uma pecinha que é mais antiga, é do ano passado, mas que vai cair de novo no quebra-cabeça de agora, é aquele relatório de 541 páginas do Twitter Files Brasil, que está na Câmara. Esse relatório, eles vão tirar da gaveta de novo e vão colocar na mesa para montar esse quebra-cabeça. Mas outros... Vamos lá, a gente precisa esclarecer algumas coisas. São frentes que estão sendo tomadas pelo Congresso, né, pelos Estados Unidos, contra ministros do STF. Isso é histórico. Nunca se viu isso acontecendo antes, né? Ou seja, a Suprema Corte do país sendo o alvo, né? Não é nem o governo, não é nem o Lula, é a Suprema Corte, né? Por quê? Porque essa Suprema Corte atingiu cidadãos americanos. Uma frente que a Ana Paula Henkel falou, e eu venho citando sempre, é o Twitter Files, né? A gente precisa lembrar o seguinte: quem fez o alerta do Twitter Files não é o Alan dos Santos, não é o Paulo Figueiredo, foi o Glenn Greenwald, que é um jornalista de esquerda. O Glenn Greenwald foi quem fez as denúncias contra o Alexandre de Moraes e disse que lutará até o final para desmascarar o ministro Alexandre de Moraes. E foi incluído no inquérito das fake news, né? No inquérito do fim do mundo do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja,
né, jornalista norte-americano, e aqui eu não estou falando de naturalizado, de residente, com green card, não, eu estou falando de um cidadão nato, né, nascido em berço esplêndido, do Zewa, agora na mira do Alexandre de Moraes. Então eles estão descavando isso, estão recuperando isso. E além também do Glenn Greenwald, tem também o Michael Schellenberg, outro jornalista, também à esquerda, mas que foi alvo do ministro Alexandre de Moraes, teve embates pessoais com o ministro. Ou seja, agora o leque está ampliando, por quê? Porque cidadãos americanos foram alvos das ações do judiciário aqui no brasileiro por questionar, né, essa situação toda. E aí vem outro ponto, ela citou, é a ação do Donald Trump, né, que é uma ação privada contra o ministro Alexandre de Moraes, e que nós vamos pagar a defesa do Moraes. Aí nós temos também as ações do Sem Censores em Nossas Costas, né, Nossa Costa, que é a lei que foi aprovada pelo parlamento norte-americano, né, pelo departamento, pela comissão judiciária do Congresso norte-americano, falta ainda passar pelo Senado, falta ainda ser aprovado por final, mas já foi aprovado na comissão. Aí nós temos também, né, a lei Magnitsky, que é essa que pode buscar bens em vários lugares, ou seja, é uma lei que visa punir violações a direitos humanos e violações, né, contra a liberdade de expressão, ou seja, a gente começa a ter um avanço maior. E aí aqui Ana Paula Henkel cita 2 nomes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Tá, mas o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, o que esses, né, têm a ver com a questão do Alexandre de Moraes, principalmente o Dias Toffoli, né? Porque o Gilmar Mendes ainda apareceu para defender o Alexandre de Moraes. O Dias Toffoli está mais preocupado com o pessoal que foi preso da Lava Jato, que ele quer liberar todo mundo e limpar e deixar igual bumbum de neném. Tá, mas aí é que entra o detalhe. Essa lei Magnitsky, ela é utilizada para fiscalizar corrupção. Tá? Corrupção. E como a Lava Jato teve um braço muito grande lá nos Estados Unidos e ela está sendo desmantelada, agora também, né, eles querem trazer essa questão aí da lei Magnitsky, né, para pegar o Dias Toffoli também. Agora, tem outro ponto também. Tem um outro calcanhar de Aquiles, que aí já trata especificamente de dentro, né, dos Estados Unidos. Alguém, supostamente, é só supostamente, pode ter fraudado, né, documentos americanos para dizer que o Felipe Martins entrou dentro dos Estados Unidos. E isso não é crime, tá? Entrar dentro dos Estados Unidos não é crime. Mas alguém falsificou ou supostamente falsificou documento. E aí, a Revista Oeste fez uma matéria dizendo que o ministro Alexandre de Moraes sabia que o Felipe Martins nunca entrou lá. E aí, qual que é o porém? Prendeu o cara ficou 6 meses preso. Aí já entra para a seara dos direitos humanos. Eu vou falar sobre isso com você, só vou te lembrar uma coisa, visita a nossa biblioteca digital e aí você vai conhecer os livros que nós temos disponíveis para você. Espiritualidade, Prosperidade, Segredos dos Ricos nos Investimentos, recomendo também Persuasão Política, Revolução contra o Sistema e Os Segredos Milionários dos Leilões. Está muito bom, você vai fazer o download, né, vai pagar o valor que você achar justo e vai ter esse conhecimento aí com você, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, retomando aqui. O pior ainda está por vir. Foi o que publicou, né, o Gil Diniz, que é deputado. Aqui a Ana Paula Henkel e o Eduardo Bolsonaro dizem acerca do quanto essa medida do Felipe Martins, né, essa situação do Felipe Martins, podem chegar até os ministros do Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada nisso. Eduardo, por enquanto, o Alexandre está sendo cobrado pelos abusos cometidos contra o X e Rumble. Quando o governo americano investigar a armação contra o Felipe Martins, você acha que a situação pode ficar pior para o Alexandre de Moraes? Já está investigando. Eu acredito que sim. Pois é. A Ana, se quiser complementar, mas sim, matérias da imprensa dão conta, inclusive, que a advogada dele encontrou-se já com Marco Rubio. Isso aí está indo adiante e não é uma investigação muito difícil de ser feita. O que eu gostaria
é que esse caso do Felipe Martins fosse passado para dentro do Congresso, para que a gente tivesse as oitivas dos burocratas da imigração americana que fizeram essa inserção. Eu vou dar aqui a chance o benefício da dúvida, né, e vou falar em suspeição de falsificação de entrada de Felipe Martins em território americano. Mas, né, tudo leva a crer que é isso daí. Inclusive o relatório final da Polícia Federal, ele fala basicamente que, não, o Felipe Martins nunca esteve em solo americano, mas ele então forjou a entrada dele para confundir as autoridades brasileiras que, pensando que Felipe estivesse nos Estados Unidos, não tentariam procurá-lo no Brasil. Isso tudo por conta de uma minuta de golpe que nunca apareceu também, né? Criaram a narrativa, o Felipe arquitetou o golpe. Que golpe? Né? Que o presidente Jair Bolsonaro esperou sair da presidência para, num domingo de janeiro, quando ele estava lá na Disney, enviar velhinhas e pessoas desarmadas para fazer um golpe de Estado, e no momento do desenrolar do golpe ele começou a tuitar dizendo para as pessoas voltarem para casa. Pelo amor de Deus, né? Mas esse caso do Felipe Martins, eu acho que vai dar muita dor de cabeça ainda. É um caso que depende apenas do Poder Executivo, está dentro do plano de governo do Donald Trump. Quando ele fala, né, em drenar o pântano, ele está falando basicamente em demitir o máximo de burocratas possível que tiveram uma atuação ideológica. Eu só gostaria de finalizar aqui ressaltando que enquanto Felipe Martins estava preso, Alexandre de Moraes ofereceu para ele, né, um documento para ele assinar para ter acesso a todos os dados migratórios do Felipe Martins nos Estados Unidos. Se o Felipe Martins assinasse esse acordo, né, essa quase delação premiada, vamos assim dizer, né, para permitir o acesso a esses dados migratórios dele nos Estados Unidos, a resposta americana naquele momento seria de que sim, ele deu entrada no aeroporto de Orlando, porque é a inserção falsa que estava constando lá. Então, Felipe Martins ele não assinou, graças a Deus, esse papel. Depois o Alexandre de Moraes viu-se ali pressionado a liberá-lo, porque é uma prisão preventiva que já passou dos 6 meses de prisão. E agora a gente está tratando desse negócio dentro da esfera aqui dos Estados Unidos. Eduardo. Vamos lá, pessoal. É interessante a gente parar para pensar nisso. Um dos comentários que foram expostos aqui me chamou a atenção. Foi o comentário da Vanusa, tá? A Vanusa escreveu o seguinte aqui. Por que vocês não agem na calada? Ficam me expondo nas redes sociais, é isso que eles querem. Façam o que tiver e fazer, sem alarme. E isso que nunca dá certo para vocês. Enquanto vocês ficam em rede social expondo, eles agem na camuflagem. Aff. E aí, pessoal, interessante o comentário da Vanusa, né? Eu achei bem inteligente. O que é o meu ponto de vista? Eu acho que, antes de mais nada, para você conseguir, né, um posicionamento por parte do povo, do próprio povo, você precisa de uma comoção social. As pessoas precisam ainda ter esperança, ainda ter chance. E eu acho que o papel da turma aqui, que está divulgando nas redes sociais, é isso, é manter acesa a chama da esperança, tá? Esse é um dos principais pontos. Então, assim, eles estão falando o que está acontecendo, mas não estão falando o teor da investigação, se bem que são coisas públicas e notórias, são escancaradas, né? São abertas para que todo e qualquer aí possa ter acesso. Então, assim, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Isso é minha opinião, tá? Acho que eles estão fazendo um bom trabalho e eu acho que é importante, é necessário manter também, sem sombra de dúvidas, a questão da chama acesa da esperança, tá bom? E aí, pessoal, ainda tem a questão, né, do ministro Alexandre de Moraes solicitando a retirada do passaporte do Eduardo Bolsonaro. O Dr. Jeffrey Chikine, que é advogado criminalista, ele publicou o seguinte: e o novo Código de Processo Penal? Será rasgado de novo? Moraes cobra a Procuradoria-Geral da República sob pedido para investigar Eduardo Bolsonaro. Ou seja, está cobrando para que o Eduardo Bolsonaro seja investigado. O artigo 252 do CPP diz: o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio for parte, e ele é citado como réu várias vezes, ou diretamente interessado no feito.
Então, assim, é inconcebível, né? É inconcebível a gente parar para pensar que o Brasil banalizou tanto assim o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, o princípio do juiz natural. Cara, assim, violou desde o início o princípio da jurisdição, ou seja, da competência, de onde é que começa um processo. Realmente, o Brasil não é para amadores, né? A gente vem acompanhando tudo que vem acontecendo no Brasil e a gente entende que o Brasil não é para amadores. E olha só, que coisa mais incoerente, né? Teve uma matéria que foi do Anderson Scardoelli que falou o seguinte, é incrível, né? Hoje a direita está defendendo o governo das minorias, o governo que tem gays, tem africanos, mulheres, filhos de cubanos, descendentes de indiano, ou seja, é o governo das minorias. Não. O governo das minorias não é um governo de esquerda, é o governo do Donald Trump atual. O governo das minorias, gay, africano, mulheres, filho de cubano, descendente de indiano, ganham protagonismo na gestão Donald Trump. Olha isso. No decorrer de 2024, parte da imprensa de dentro e fora dos Estados Unidos tentou emplacar a versão de que o mundo inteiro correria perigo caso Donald Trump voltasse ao comando da Casa Branca. Afinal, de acordo com os críticos, só para ficar em termos usados pelo The New York Times, né, e pelo francês Le Monde, Trump seria o representante máximo de problemas como machismo, homofobia, xenofobia e racismo. E esse cara é o que colocou, né, muito mais gente. É como o governo do Lula, pessoal. Fala que é pelas mulheres e frita as mulheres, né? Fala que é um governo de inclusão, né, e não tem nenhum deficiente, né, como ministro do Lula. É complicado você levar crédito, né, no discurso da esquerda. E aí, por falar nisso, teve esse filme, né, o Ainda Estou Aqui, não assisti, não estou muito interessado em assistir isso, mas ganhou o Oscar ontem, tá? Então, não estou nem um pouco interessado. Não quer dizer que eu não vá assistir, eu não tenho nada contra, tá? As questões ideológicas não me alcançam. E até porque se eu tiver que assistir, vai para entender o enredo ali e tirar o que eu acho positivo, negativo, mas não é o tipo de filme, né? Esses filmes não é o tipo que eu quero assistir por hora. Mas aí o que acontece? Pelo que dizem, né, eu não assisti, o filme fala, né, faz críticas à censura, faz críticas, né, à atuação do militarismo, né, do regime militar. Só que eles estão usando a cena de um filme que critica ditadura para pedir sem anistia contra a ditadura. É impressionante, né? É um pessoal assim que chega no cúmulo do ridículo. E aí eu tenho que dar parabéns para o Conexão Política, ele colocou 3 matérias. Os que celebram o Oscar por perseguição política no passado, hoje se calam e negam anistia a opositores presos por um STF absoluto. Conexão Política também. Pela coerência, Brasil que celebrou Ainda Estou Aqui deveria agora exigir anistia já e o fim das perseguições praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. E mais uma do Conexão Política. Clezão morreu, mas os demais presos e perseguidos políticos ainda estão aqui. E assim, fica escancarado, né? A linha de raciocínio dessa turma aí, o tanto que é pervertida até. O Ramiro Rosário, ele fez um vídeo, vou colocar aqui um vídeo curto, onde ele fala sobre a incoerência, né, dessa galera do Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, mas o que me intriga é a euforia da esquerda. O que exatamente eles estão celebrando? O filme contraria praticamente tudo o que eles defendem. Vamos aos fatos. Primeiro, a produção foi financiada integralmente com dinheiro privado. Nada de lei Rouanet, lei do audiovisual, foram 45 milhões de reais sem 1 centavo do pagador de imposto. Ou seja, o filme é a prova viva de que é possível sim fazer cinema nacional sem meter a mão no bolso do trabalhador brasileiro. Segundo, a narrativa central denuncia a opressão do Estado. O protagonista é preso por suas opiniões políticas. Ah, mas foram os militares. E daí?
Qual é a diferença de uma decisão arbitrária de um general e de um juiz ativista? Ditadura é ditadura, seja ela militar ou togada. Aí a gente tem que pensar, né, no slogan da esquerda. É ditadura quando você manda em mim, mas quando eu mando em você, não é ditadura não, é democracia. Terceiro, trata-se de uma família branca, heterossexual, de classe média alta. Cresceram à beira-mar no Rio de Janeiro, conviviam com a elite e, acima de tudo, se mantiveram unidos diante da tragédia. Família, resiliência, superação, valores que a esquerda combate diariamente. Por fim, Rubens Paiva, além de ex-deputado, era um empresário do setor da construção civil e, até onde se sabe, sem contratos públicos. Ou seja, prosperou pelo seu próprio esforço, algo que a esquerda despreza e persegue, especialmente em cidades como Porto Alegre, onde quem gera riqueza é tratado como inimigo. Resumindo, por que tanto entusiasmo da esquerda com um filme que vai contra tudo o que eles pregam? Hipocrisia ou falta de noção? Me convenceu a querer assistir o filme. A verdade é essa, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Não esquece aí de visitar a nossa biblioteca, não, tá? Isso ajuda bastante. Desculpa aí o modo meio desanimado, meio chororô de gravar os vídeos, tá? Mas realmente tô meio chateado hoje. Mas assim, acho que tá com vocês aqui, gravando e lendo os comentários, é algo que faz a cabeça da gente, sabe, espairecer um pouco, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo.